A morte misteriosa de Moisés. Moisés sabia que aquele seria o último dia de sua vida, mas o silêncio que o acompanhava naquela caminhada final era diferente de tudo o que já havia enfrentado. Não havia o clamor do povo, não havia murmuração, não havia o som de batalhas nem o eco dos milagres que marcaram sua história. Havia apenas o vento seco do deserto e o peso de uma missão cumprida até o limite da força humana. O homem que enfrentou o faraó mais poderoso do mundo antigo, que viu o mar se abrir diante de seus olhos, e que falou com Deus como quem conversa com um amigo, agora subia sozinho o Monte Nebo, sabendo que não pisaria na terra prometida. O texto bíblico é direto, quase frio. Mas por trás dessas poucas palavras existe um dos momentos mais carregados de tensão espiritual de toda a Escritura. Deus havia mostrado a Moisés toda a terra de Canaã, de Gileade até Dan, de Naftali até Judá, como quem permite um último olhar antes da despedida definitiva. Não era castigo apenas, era também honra. Moisés não morreria esquecido, nem abandonado, nem derrotado. Ele morreria nas mãos do próprio Deus, e é exatamente aqui que o mistério começa a se aprofundar. A Bíblia afirma que Moisés morreu ali, conforme a palavra do Senhor, e que o próprio Deus o sepultou em um vale na terra de Moabe, mas ninguém jamais soube onde ficava o seu túmulo. Nenhum memorial foi erguido. Nenhuma peregrinação foi permitida. Nenhum ponto de referência foi deixado para a história. Para um povo que valorizava profundamente sepulturas, genealogias e memória ancestral, isso não era apenas incomum, era perturbador. Por que Deus esconderia o corpo do maior líder de Israel? Por que o libertador do Egito não teve um túmulo conhecido como Abraão, Isaque, Jacó e tantos outros? Esse detalhe não é um acaso narrativo, ele é um sinal de que algo maior estava acontecendo nos bastidores espirituais. Moisés não era apenas um líder político ou religioso. Ele era um símbolo vivo da autoridade divina sobre o mal. Desde o início de sua vida, o inferno tentou destruí-lo. Quando ainda era um bebê, Faraó ordenou a morte de todos os meninos hebreus, e Moisés escapou por um fio escondido em um cesto sobre as águas do Nilo. Essa tentativa de assassinato em massa não era apenas uma estratégia política. Era uma investida espiritual contra alguém que ainda nem havia se revelado ao mundo, mas que já representava uma ameaça. Ao longo de sua vida, Moisés confrontou diretamente o poder das trevas manifestado nos magos do Egito, humilhando publicamente suas artes ocultas, quando o cajado se transformou em serpente e devorou as outras. Quando as pragas expuseram a impotência dos deuses egípcios e quando a morte passou pelas casas marcadas pelo sangue do cordeiro, Moisés foi um instrumento direto de Deus para desmascarar o domínio espiritual que sustentava o império egípcio. Ele não apenas libertou um povo, ele feriu o orgulho do inferno. Por isso, sua morte jamais poderia ser comum. Ao subir o Monte Nebo, Moisés carregava não apenas sua idade avançada, mas o peso de uma história espiritual que atravessava gerações. Ele havia sido o mediador da lei, o homem que recebeu os mandamentos escritos pelo próprio dedo de Deus. A lei, que mais tarde seria usada como instrumento de acusação pelo próprio Satanás, estava intimamente ligada à figura de Moisés. Ele era o rosto da aliança antiga, o símbolo máximo da obediência, mas também da falha humana. Pois mesmo sendo fiel, ele havia pecado ao ferir a rocha, em vez de falar com ela, desobedecendo a uma ordem direta do Senhor. Esse detalhe, aparentemente pequeno, teria consequências eternas, e Satanás conhecia muito bem o poder da acusação. Quando a Bíblia diz que Deus o sepultou, ela não está apenas descrevendo um ato físico, mas um gesto espiritual de proteção e soberania. Deus não permitiu que mãos humanas tocassem o corpo de Moisés. Deus não permitiu que Israel transformasse aquele corpo em um objeto de veneração. Deus não permitiu que o inimigo tivesse acesso a algo que poderia ser usado como arma espiritual. O silêncio em torno da morte de Moisés não é ausência de significado, é excesso dele. Cada detalhe omitido grita mais alto do que muitas explicações longas. A ausência de um túmulo conhecido impediu cultos indevidos, mas também impediu algo ainda mais grave: uma possível profanação espiritual. No mundo antigo, corpos de líderes tinham valor simbólico gigantesco. Reis derrotados tinham seus restos expostos como troféus, profetas eram honrados ou amaldiçoados por meio de seus ossos, e relíquias eram usadas como instrumentos de poder espiritual. Satanás sempre entendeu o valor dos símbolos. Ele sabe que corpos carregam histórias, alianças e memórias. O corpo de Moisés não era apenas carne e osso, era o testemunho físico de um homem que desafiou o inferno em nome de Deus. Se aquele corpo caísse em mãos erradas, o impacto espiritual poderia atravessar séculos. O livro de Deuteronômio termina com uma frase intrigante: "Nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face." Essa afirmação sela a singularidade daquele homem, mas também explica por que sua morte precisava ser envolta em mistério. O que estava em jogo não era apenas o fim de uma vida, mas a continuidade de um plano divino. Satanás não age apenas no presente, ele pensa em legado e influência.
em distorção da verdade ao longo do tempo. Um túmulo de Moisés poderia se tornar um altar errado, um ponto de idolatria, ou pior ainda, um símbolo manipulado pelo mal. Enquanto o povo chorava por 30 dias nas campinas de Moabe, algo invisível acontecia. Uma transição espiritual estava em curso. Josué assumiria a liderança, a conquista de Canaã começaria. Mas Moisés desaparecia da cena de uma forma que nenhum outro líder havia desaparecido antes. O céu havia fechado as cortinas sobre seu corpo. Esse não era o fim da história, era apenas o começo de um conflito que a maioria das pessoas nunca percebeu ao ler a Bíblia. Porque anos depois, em um texto curto, quase esquecido no Novo Testamento, uma frase revelaria que a morte de Moisés não foi apenas um momento solene, mas o palco de uma disputa espiritual direta entre o arcanjo Miguel e o próprio Satanás. O versículo que quase ninguém percebeu se a Bíblia fosse lida apenas com olhos humanos, a história de Moisés terminaria no Monte Nebo, envolta em silêncio e respeito. Mas a Escritura tem camadas, e algumas verdades estão escondidas como brasa sob a cinza, esperando o momento certo para serem reveladas. Anos depois da morte de Moisés, quando ninguém mais falava sobre seu túmulo, e quando Israel já havia atravessado gerações, um pequeno livro do Novo Testamento lança luz sobre um acontecimento que muda completamente a forma como entendemos aquele fim misterioso. É a Carta de Judas, um texto curto, muitas vezes ignorado, espremido entre livros maiores, mas que contém uma das revelações mais explosivas sobre o mundo espiritual. Em apenas um versículo, Judas diz algo que parece passar despercebido pela maioria dos leitores, mas que faz o inferno tremer e o céu se posicionar. Ele escreve que o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo de maldição contra ele, mas disse apenas: "O Senhor te repreenda." Essa frase simples carrega um peso espiritual gigantesco. Primeiro, porque revela que houve uma disputa real, consciente e direta, entre um dos mais altos anjos de Deus e Satanás. Segundo, porque o objeto dessa disputa não era uma alma, não era uma nação, não era um reino, mas o corpo de um homem já morto. Terceiro, porque mostra que até mesmo Miguel, o arcanjo guerreiro, conhece limites de autoridade que Satanás insiste em desafiar. Esse versículo abre uma porta para um cenário que raramente é explorado nos púlpitos e estudos bíblicos populares. Ele revela que enquanto os humanos viam apenas um funeral silencioso, o mundo espiritual presenciava um confronto tenso, silencioso e carregado de implicações eternas. Satanás não estava ali por curiosidade. Ele estava ali porque acreditava ter algum tipo de direito, base legal ou argumento. E isso muda tudo. Satanás não age de forma aleatória. Ele é chamado de acusador porque opera dentro de uma lógica jurídica espiritual. Ele observa, registra, acusa e tenta usar a própria justiça de Deus como arma contra o plano divino. Se ele se aproximou do corpo de Moisés, é porque enxergava naquele homem algo que poderia ser usado para sustentar uma acusação. A pergunta que surge é inevitável. Que direito Satanás achava que tinha? A resposta começa a se formar quando lembramos que Moisés, apesar de ser fiel, não era perfeito. Ele havia desobedecido a Deus ao ferir a rocha, e por causa disso foi impedido de entrar na terra prometida. Para nós isso parece pequeno, mas no tribunal espiritual, a desobediência é sempre uma brecha potencial. Satanás conhece a lei melhor do que muitos religiosos. Ele sabe que a lei não foi criada para salvar, mas para revelar pecado. E Moisés era o representante máximo dessa lei. O homem que entregou os mandamentos ao povo havia falhado em cumprir perfeitamente aquilo que proclamava. Na mente do acusador, isso poderia ser suficiente para levantar uma disputa. A carta de Judas não explica os detalhes do diálogo, mas o silêncio também fala. Miguel não argumenta, não apresenta defesa elaborada, não debate teologia com Satanás, ele simplesmente declara: "O Senhor te repreenda." Essa atitude revela algo profundo sobre a autoridade espiritual. Miguel entende que a vitória não vem de discutir com o diabo, mas de se submeter à autoridade absoluta de Deus. Isso também revela que Satanás, mesmo sendo um anjo caído, ainda reconhece essa autoridade.
ainda que a desafie constantemente. Se Miguel invocou o nome do Senhor, é porque aquele conflito não poderia ser resolvido por força angelical, mas apenas por decreto divino. Esse detalhe nos leva a uma compreensão ainda mais inquietante. O corpo de Moisés não era apenas um resto mortal. Era um ponto de interseção entre justiça, misericórdia e soberania. Satanás queria transformar aquele corpo em prova, em evidência, em símbolo de condenação. Deus, por outro lado, queria selar aquele corpo como testemunho de graça e propósito cumprido. O conflito não era físico, era legal e espiritual. É importante entender que Judas não inventa essa história. Ele não escreve como quem cria uma metáfora ou ilustração. Ele escreve como quem revela algo que era conhecido no contexto espiritual e que agora precisava ser trazido à luz para alertar os cristãos sobre arrogância espiritual e falsa autoridade. Judas usa esse exemplo para mostrar que nem mesmo Miguel ousou ultrapassar limites, enquanto falsos mestres falavam com desprezo de coisas que não entendiam. Ou seja, essa disputa ela é apresentada como um fato real, não como uma alegoria. Isso levanta outra questão perturbadora. Se Satanás teve coragem de confrontar um arcanjo por causa do corpo de Moisés, o quanto esse corpo realmente importava no plano espiritual? A resposta está ligada àquilo que Moisés representava. Ele não era apenas um indivíduo, ele era um marco na história da redenção. Ele era o mediador da antiga aliança, o homem que apontava para algo maior que viria depois. Satanás sempre tentou interromper, distorcer ou antecipar os planos de Deus. Ele tentou matar Moisés ainda bebê, tentou desacreditá-lo diante do povo, tentou fazê-lo desistir no deserto, e não conseguindo vê-lo em vida, tentou reivindicá-lo na morte. Isso revela um padrão. Quando o inferno não consegue destruir o chamado de alguém, tenta contaminar seu legado. A disputa pelo corpo de Moisés também nos ensina que a morte não encerra automaticamente todas as batalhas espirituais. Existem dimensões que continuam operando além daquilo que nossos olhos veem. O silêncio do túmulo não significa a ausência de atividade. Enquanto Israel chorava, o céu se movia. Enquanto o povo seguia sua jornada, uma sentença estava sendo confirmada no tribunal divino. E o resultado dessa disputa não foi apenas a proteção do corpo de Moisés, mas a afirmação de um princípio eterno. Satanás não tem a palavra final, nem mesmo quando parece ter argumentos. O fato de Miguel não amaldiçoar Satanás é revelador, porque mostra que até o mal está sob limites impostos por Deus. O diabo grita, acusa, exige, mas só avança até onde o Senhor permite. E naquele momento específico, Deus havia decidido que o corpo de Moisés não seria usado como troféu. Não seria profanado, não seria explorado. Ele seria guardado, selado e retirado do alcance humano e demoníaco. Esse versículo curto muda completamente a leitura da história de Moisés. Ele nos obriga a reler Deuteronômio com outros olhos. O sepultamento secreto não foi apenas uma escolha pedagógica, foi uma estratégia espiritual. Deus não estava escondendo Moisés do povo, estava protegendo Moisés do acusador. A disputa mencionada por Judas é a chave que destranca o mistério. Ela revela que o fim de Moisés foi tão relevante espiritualmente quanto o início de sua missão. E se Satanás se interessou tanto por aquele corpo, é porque corpos no plano divino carregam significado eterno. No próximo capítulo vamos mergulhar ainda mais fundo para entender quem é Satanás dentro da teologia bíblica, porque ele age como acusador e porque sua obsessão por símbolos, corpos e memória não é aleatória, mas parte de uma estratégia antiga que ainda afeta a fé de milhões de pessoas hoje. Para entender por que Satanás desejou o corpo de Moisés, é necessário primeiro rasgar o véu das caricaturas e encarar quem ele realmente é à luz da teologia bíblica. Satanás não é apenas a figura folclórica de chifres e tridente que o imaginário popular criou ao longo dos séculos. Seu nome significa adversário, acusador, aquele que se opõe, e essa definição não é simbólica, é funcional. Ele não cria leis, mas conhece cada uma delas. Não possui autoridade soberana, mas tenta explorar brechas. Não governa o inferno como um rei, mas age como um rebelde em liberdade condicional, limitado, porém ativo. Satanás se apresenta diante de Deus não como um invasor, mas como alguém que tem permissão para falar, questionar e acusar. Ele observa a fidelidade de Jó e tenta provar que ela é interesseira, baseada em recompensas. Esse mesmo espírito acusador se manifesta ao longo de toda a Escritura. Em Zacarias, Satanás aparece novamente acusando o sumo sacerdote Josué, tentando invalidar sua posição diante de Deus por causa de suas vestes sujas, símbolo do pecado. Em ambos os casos, a estratégia é a mesma: apontar falhas humanas para deslegitimar o plano de Deus. Isso nos ajuda a entender
que a disputa pelo corpo de Moisés não foi um evento isolado, mas parte de um padrão antigo e recorrente. Satanás não precisava amar Moisés para desejá-lo, bastava enxergá-lo como um ponto estratégico. Moisés representava a lei, e a lei revela o pecado. Para o acusador isso era ouro puro. Se o representante da lei havia falhado então na lógica do inferno, ele poderia ser usado como prova de que ninguém é digno, nem mesmo o maior profeta de Israel. Satanás não busca apenas destruir indivíduos. Ele busca desacreditar o caráter de Deus, mostrando que seus escolhidos falham e, portanto, seus planos seriam injustos ou incoerentes. É por isso que corpos importam. Na teologia bíblica, o corpo não é descartável. Desde o Gênesis, o corpo humano é criado por Deus, chamado de bom e formado à sua imagem. Mesmo após o pecado, o corpo continua sendo parte do plano redentivo. Por isso sua obsessão por corpos, por possessões, por doenças e até por morte. Ele tenta usar o corpo como campo de batalha, porque sabe que Deus pretende redimi-lo. Quando olhamos para Moisés, vemos um corpo que carregava marcas profundas de autoridade espiritual. Aquele corpo foi instrumento de milagres, sustentou o cajado que abriu o mar, suportou 40 dias e 40 noites na presença de Deus, desceu do Sinai irradiando glória, a ponto de assustar o povo. Esse corpo havia sido um canal direto da manifestação divina. Para Satanás, permitir que aquele corpo fosse honrado, protegido e preservado era aceitar uma derrota simbólica. A teologia bíblica também nos mostra que Satanás não tem poder criativo, apenas poder corruptivo. Ele não cria vida, ele distorce, ele não cria propósitos, ele tenta sabotá-los. Ele queria reescrever a narrativa. Em vez de Moisés ser lembrado como servo fiel, queria que fosse lembrado como transgressor. Em vez de um líder encerrado pela graça divina, queria que fosse um exemplo de condenação. Essa é a lógica do acusador. Ele não precisa mentir descaradamente. Basta distorcer a ênfase. Um túmulo de Moisés poderia se tornar um campo de batalha simbólico. Poderia gerar idolatria, mas também poderia gerar escândalo, confusão teológica ou manipulação espiritual. O conflito entre Miguel e Satanás revela que o inimigo ainda tenta operar dentro de uma lógica de direitos. Mesmo após sua queda, ele tenta reivindicar, argumentar, exigir. Mas o fato de Miguel não discutir revela que a autoridade final não está em quem acusa melhor, mas em quem governa tudo. Satanás não é onipotente, não é onisciente, não é soberano. Ele é limitado, derrotado em essência, mas ainda ativo até o cumprimento final do plano de Deus. Essa compreensão é fundamental para o público brasileiro, muitas vezes exposto a uma visão exagerada ou distorcida do poder do diabo. A Bíblia não nos chama para temê-lo, mas para entendê-lo. Medo paralisa. Entendimento fortalece. Ao compreender quem Satanás é e como ele opera, fica mais claro por que o corpo de Moisés se tornou alvo. Não era obsessão irracional, era estratégia. Moisés simbolizava tudo o que Satanás tentou impedir desde o Éden: obediência, liderança espiritual, aliança com Deus e a promessa de redenção futura. No próximo capítulo vamos aprofundar ainda mais esse mistério, ao entender por que na Bíblia corpos, ossos e restos mortais carregam significado espiritual tão profundo. O corpo como instrumento espiritual para a mentalidade moderna. O corpo termina no caixão. Para a mentalidade bíblica, o corpo continua falando mesmo depois da morte. Esse é um ponto crucial para entender por que Satanás demonstrou tanto interesse no corpo de Moisés. Na Bíblia, corpos não são apenas matéria orgânica descartável. Eles carregam significado espiritual, histórico e simbólico. Ossos, sepulturas e restos mortais aparecem repetidamente como elementos carregados de memória, autoridade e até manifestação do poder de Deus. Ignorar isso é perder uma chave essencial da narrativa espiritual. Desde o Antigo Testamento, vemos que Deus age por meio de corpos vivos, mas também permite que corpos mortos sejam sinais de algo maior. O corpo de José, por exemplo, foi transportado por gerações até ser sepultado na Terra Prometida, porque carregava uma promessa. Os ossos do profeta Eliseu, mesmo após sua morte,
foram usados por Deus para ressuscitar um homem que caiu sobre sua sepultura. Esses relatos não são superstição. São revelações de que Deus associa propósito até mesmo ao que os olhos humanos chamariam de fim. Se Deus pode usar ossos para restaurar a vida, Satanás também entende que corpos carregam peso espiritual. E é exatamente por isso que ele tenta se apropriar deles de forma profana. Ao longo da história bíblica, o inimigo sempre tentou corromper aquilo que Deus consagra. Se não pode destruir a alma, tenta manchar o testemunho. Se não pode impedir a missão em vida, tenta distorcer o legado na morte. O corpo se torna então um campo simbólico de disputa. Moisés não era um corpo comum. Ele foi separado desde o nascimento, preservado milagrosamente das águas, preparado por décadas no deserto e usado como canal direto da revelação divina. Aquele corpo esteve diante da glória de Deus no Sinai, a ponto de refletir luz. Ele foi instrumento da lei, suporte físico de encontros sobrenaturais e veículo de autoridade espiritual. Para Satanás, permitir que aquele corpo fosse simplesmente honrado e protegido seria aceitar que toda a trajetória de Moisés terminou em vitória divina. O inimigo queria reverter esse símbolo. Existe também um aspecto cultural profundo nessa questão. No mundo antigo, restos mortais de líderes eram usados como sinais de domínio. Reis derrotados tinham seus corpos expostos, seus ossos queimados ou espalhados, suas sepulturas violadas como forma de apagar sua memória e humilhar sua história. Satanás opera com essa mesma lógica simbólica. Ele entende que quem controla a narrativa controla a fé. Um túmulo conhecido de Moisés poderia se tornar um ponto de disputa contínua, seja por idolatria, seja por acusação. Em ambos os casos, o foco deixaria de ser Deus e se deslocaria para o homem. Deus, conhecendo o coração humano e a estratégia do inimigo, decidiu cortar o problema pela raiz. Ele mesmo sepultou Moisés e ocultou o local. Isso não foi apenas um ato de carinho divino, foi uma ação estratégica. Deus retirou das mãos humanas e demoníacas qualquer possibilidade de manipulação simbólica daquele corpo. Outro ponto importante é que na teologia bíblica, o corpo está diretamente ligado à promessa da ressurreição. Moisés, mesmo morrendo antes da entrada em Canaã, não estava excluído do plano final de Deus. Seu corpo fazia parte dessa promessa futura. Satanás odeia a ideia da ressurreição porque ela representa a reversão definitiva da morte, sua arma mais temida. Ao tentar reivindicar o corpo de Moisés, o inimigo tentava afirmar domínio sobre a morte e, consequentemente, sobre a promessa. Mas a Bíblia deixa claro que a morte não é soberana, ela é um inimigo derrotado progressivamente. O cuidado de Deus com o corpo de Moisés aponta para essa verdade. Nada do que pertence aos planos eternos de Deus fica sem proteção, nem mesmo aquilo que parece encerrado. O corpo também representa a identidade. Moisés foi identificado por aquele corpo ao longo de toda a sua missão. Foi com aquele corpo que ele enfrentou Faraó, liderou o povo, intercedeu, sofreu rejeição e permaneceu fiel. Separar o corpo da história seria tentar fragmentar a identidade. Satanás trabalha com fragmentação. Deus trabalha com integração. Deus preserva a história completa, com falhas e fidelidade, mas sempre sob sua graça soberana. Ao esconder o corpo de Moisés, Deus garantiu que sua identidade espiritual não seria sequestrada por narrativas malignas. Para o público brasileiro acostumado a uma espiritualidade muitas vezes sensacionalista, esse capítulo ensina algo profundo. Nem tudo que é espiritual precisa ser visível. O ocultamento do corpo de Moisés não é ausência de poder, é demonstração de controle absoluto. Deus não precisava provar nada a ninguém. Ele apenas executou sua vontade. Satanás, por outro lado, precisava agir, acusar, reivindicar, porque sua natureza é inquieta, desesperada e limitada. Ele sabe que o tempo está contra ele. Por isso tenta agir até nos detalhes. O corpo de Moisés se tornou um símbolo silencioso de que Deus governa até aquilo que parece fora do alcance humano. Nenhuma estratégia do inferno consegue ultrapassar os limites estabelecidos pelo Criador. Esse entendimento prepara o terreno para o próximo capítulo, onde vamos olhar diretamente para a vida de Moisés como um ataque contínuo ao reino das trevas, entendendo por que Satanás não apenas se interessou por seu corpo, mas nutria um ódio profundo por tudo que Moisés representava. Desde o dia em que enfrentou o Egito e humilhou os poderes espirituais que sustentavam aquele império, Moisés, o homem que humilhou o inferno para compreender o ódio de Satanás pelo corpo de Moisés. É preciso encarar uma verdade desconfortável. Poucos homens na história feriram tão profundamente o orgulho do inferno quanto Moisés. Ele não foi apenas um líder de Israel, ele foi um instrumento direto de Deus para expor, confrontar e derrotar sistemas espirituais malignos que operavam por trás do maior império da época. O confronto entre Moisés e Faraó nunca foi apenas político ou social, sempre foi espiritual. Por trás do trono egípcio existia uma estrutura de poder sustentada por deuses falsos, rituais ocultos e domínio espiritual. Quando Moisés entra em cena, ele não enfrenta apenas um rei arrogante,
Ele desafia todo um panteão espiritual. Cada praga lançada sobre o Egito não foi aleatória. Foi um golpe direcionado contra divindades específicas que o povo egípcio venerava. Quando o Nilo se transforma em sangue, Deus humilha o deus Hop. Quando a escuridão cobre a terra, o deus Ra, considerado o Sol Supremo, é exposto como impotente. Moisés se torna, sem saber, o maior pesadelo simbólico de Satanás naquele momento histórico. Ele prova que o Deus de Israel não é apenas mais um, mas o único soberano. O inferno não esquece derrotas públicas, e Moisés protagonizou uma das maiores da história espiritual. Além disso, Moisés foi o homem que conduziu um povo inteiro para fora de um sistema de escravidão espiritual e física. A libertação do Egito não foi apenas geográfica, foi uma quebra de alianças. Israel deixou de servir a Faraó e passou a servir ao Senhor. Esse rompimento enfraqueceu o domínio espiritual que Satanás exercia sobre aquela nação. Moisés foi o canal dessa libertação. Ele não apenas anunciou a vontade de Deus, ele a executou com autoridade. Cada passo no deserto era uma afronta direta ao inferno, porque mostrava que Deus cumpre o que promete. Satanás tentou desestabilizar Moisés de todas as formas possíveis. Incitou murmuração no povo. Levantou rebeliões internas como a do Cora, Datu e Aberal. Tentou desacreditá-lo como líder. Tentou fazê-lo desistir emocionalmente quando o povo desejava voltar ao Egito. Em vários momentos, Moisés esteve à beira do colapso, mas permaneceu. Essa perseverança é algo que Satanás odeia profundamente, porque ela demonstra que a fidelidade a Deus não depende de circunstâncias favoráveis. Moisés intercedeu pelo povo quando Deus poderia tê-lo se destruído. Ele colocou sua própria vida em risco espiritual ao dizer que preferia ser riscado do livro de Deus do que ver Israel perecer. Esse nível de entrega expõe o egoísmo que define o caráter do inimigo. Satanás não suporta líderes que amam mais a missão do que a própria glória. Moisés também foi o homem que recebeu a lei diretamente de Deus. Isso o colocou em uma posição única na história da redenção. A lei revelou o padrão divino de justiça e, ao mesmo tempo, revelou a incapacidade humana de alcançá-lo plenamente. Satanás se aproveita dessa incapacidade, mas ele odeia o fato de que a lei também aponta para a necessidade de um redentor. Moisés, mesmo sem saber plenamente, apontava para Cristo. Ele foi o primeiro grande mediador entre Deus e o povo. Esse papel messiânico em sombra era uma ameaça direta ao plano do inferno. Se Moisés apontava para algo maior, então a vitória final de Deus já estava em construção. Outro detalhe que intensifica o ódio do inimigo é a intimidade que Moisés tinha com Deus. A Bíblia afirma que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Essa proximidade não era comum nem entre profetas. Satanás, que caiu por causa do orgulho e da rebelião, não suporta ver um ser humano desfrutando de uma comunhão que ele perdeu. Cada encontro de Moisés com Deus era um lembrete da queda do adversário. Cada ordem recebida diretamente do céu era uma humilhação silenciosa para o inferno. Quando Moisés desce do Sinai com o rosto resplandecendo, ele carrega fisicamente a evidência da glória divina. O povo tem medo de se aproximar. O corpo de Moisés se torna literalmente um reflexo da presença de Deus. Para Satanás, isso é intolerável. Um corpo humano refletindo a glória que ele perdeu. Essa imagem ajuda a entender por que o corpo de Moisés não poderia ser tratado como algo comum após sua morte. Ele havia sido um templo temporário da manifestação divina. O inimigo não queria apenas vingança. Queria apagar esse símbolo. Ao falhar em destruí-lo em vida, Satanás tentou desonrá-lo na morte. Mas Deus não permitiu. O sepultamento secreto foi a declaração final de que Moisés não seria exposto, usado ou profanado. Ele seria guardado pelo próprio Criador. Esse capítulo nos leva a uma conclusão inevitável. Satanás não disputou o corpo de Moisés por curiosidade, mas por ódio acumulado. Odiou por derrotas, por humilhações, por perda de território espiritual. Moisés representava tudo o que o inferno tentou impedir e não conseguiu. No próximo capítulo vamos entrar em um ponto ainda mais delicado e profundo, a relação entre a lei e a acusação e o suposto direito legal que Satanás acreditava ter sobre o corpo de Moisés, entendendo como a justiça divina se sobrepõe à lógica da condenação. A lei, a acusação e o direito legal. Aqui entramos no núcleo mais sensível e profundo de toda essa história, porque é exatamente nesse ponto que Satanás acredita ter sua maior arma, a lei. Para entender por que o diabo ousou disputar o corpo de Moisés, é necessário compreender como a lei funciona dentro da lógica espiritual e por que ela se tornou ao longo da história bíblica um instrumento frequentemente usado pelo acusador. A lei dada por Deus é santa, justa e boa, mas ela nunca foi projetada para salvar o ser humano. Seu papel principal é revelar o padrão divino e ao mesmo tempo expor a incapacidade humana de alcançá-lo perfeitamente. É aí que Satanás se infiltra. Ele não se opõe à lei, ele a utiliza de forma distorcida. Ele sabe que onde há lei, há transgressão identificável, e onde há transgressão,
Há espaço para acusação. Moisés, ironicamente, era o mediador da lei e ao mesmo tempo alguém que havia falhado em obedecê-la plenamente. Esse paradoxo é central para entender a disputa espiritual. O episódio da rocha é mais grave do que muitos imaginam. Deus ordena que Moisés fale a rocha para que dela saísse água, mas Moisés, movido pela ira e pelo cansaço emocional, fere a rocha com um cajado. Aos olhos humanos, isso parece um detalhe pequeno diante de uma vida inteira de fidelidade. Mas na lógica da lei, desobedecer a uma ordem direta de Deus não é um detalhe, é uma transgressão clara. E Satanás trabalha com clareza legal, não com misericórdia. Para o acusador, não importa o histórico, importa o registro da falha. Na mente do inimigo, a equação era simples. Se Moisés transgrediu, então ele está sob condenação. Se está sob condenação, então seu corpo pode ser reivindicado como prova de que a lei condena até seu próprio mediador. Essa lógica fria ignora o coração de Deus, mas Satanás sempre ignorou a graça. Ele entende regras, não redenção. É por isso que a disputa não envolve palavras de ódio ou violência explícita, mas silêncio e autoridade. Miguel não entra em debate porque não há debate a ser vencido. O arcanjo não tenta justificar Moisés com argumentos humanos, porque a defesa de Moisés não está em sua perfeição, mas na soberania de Deus. Quando Miguel diz "o Senhor te repreenda", ele está declarando que aquele tribunal não responde às acusações de Satanás, mas à decisão final do próprio Deus. Esse detalhe é devastador para o acusador porque revela que a graça não pode ser contestada nos termos da lei. Deus não nega a falha de Moisés, mas também não permite que ela seja usada como arma contra seu propósito. A lei aponta o erro, mas a graça determina o desfecho. Satanás acredita em direitos legais porque ele opera dentro de uma mentalidade de condenação. Ele acredita que pode reivindicar aquilo que está marcado pela falha, mas Deus opera dentro de uma aliança maior, onde a fidelidade ao propósito pesa mais do que o erro pontual. Moisés não foi rejeitado por Deus por causa de sua desobediência. Ele apenas sofreu uma consequência específica que foi não entrar em Canaã, mas sua missão foi considerada completa. Seu relacionamento com Deus não foi rompido. Sua identidade não foi anulada. Satanás tenta transformar consequência em condenação definitiva, mas Deus não permite essa distorção. O corpo de Moisés se torna então o símbolo dessa batalha entre consequência e condenação. Satanás queria usar o corpo como evidência de fracasso final. Deus o protege como testemunho de missão cumprida. Esse confronto revela algo extremamente relevante para a fé cristã. O diabo sempre tentará usar falhas reais para sustentar mentiras maiores. Ele não precisa inventar o erro, basta amplifica-lo e desconecta-lo do contexto da graça. Foi assim no Éden, foi assim com Jó, foi assim com o sumo sacerdote Josué e foi assim com Moisés. A diferença é que no caso de Moisés, Deus decidiu encerrar a discussão de forma definitiva. Ao esconder o corpo, ele removeu qualquer possibilidade de manipulação futura. Não haveria túmulo para ser apontado como símbolo de condenação. Não haveria ossos para serem usados como prova de derrota. Não haveria narrativa alternativa. Apenas o decreto silencioso do céu. Este servo está sob minha autoridade. Para o público brasileiro, essa verdade carrega uma aplicação poderosa. Muitos vivem presos à culpa, acreditando que erros passados anulam completamente seu propósito. Satanás continua usando a mesma estratégia: acusar, lembrar falhas, transformar consequência em sentença eterna. A história de Moisés grita o oposto. Deus disciplina, mas não descarta. Corrige, mas não abandona. Encerra ciclos, mas não apaga legados. O fato de Moisés aparecer glorificado ao lado de Jesus na transfiguração prova que a acusação não venceu, a lei não teve a palavra final. A graça triunfou. E essa vitória começou ali, no silêncio do Monte Nebo, quando Satanás tentou reivindicar um corpo e ouviu-o através de Miguel, que aquele caso não seria decidido por argumentos, mas pela soberania absoluta do Senhor. No próximo capítulo vamos analisar um dos detalhes mais intrigantes de toda essa narrativa. Por que Miguel não ousou acusar Satã? O que isso revela sobre a autoridade espiritual e como esse princípio protege os que pertencem a Deus até hoje. Por que Miguel não o acusou? Esse capítulo revela uma das lições mais profundas e menos compreendidas sobre a autoridade espiritual em toda a Bíblia. Quando Judas descreve a disputa entre o arcanjo Miguel e Satanás, ele faz questão de destacar um detalhe que não está ali por acaso. Miguel não ousou proferir juízo de maldição contra o diabo. Ele não o insultou, não o desafiou com palavras próprias, não tentou humilhá-lo verbalmente. Ele simplesmente declarou: "O Senhor te repreenda." Para muitos, isso parece uma atitude passiva, mas na verdade é uma demonstração de autoridade absoluta. Miguel entende algo que Satanás se recusa a aceitar. Ninguém vence batalhas espirituais assumindo um lugar que não lhe pertence. A acusação é uma função que pertence a Deus, não aos anjos. Quando alguém acusa fora da autoridade que lhe foi dada,
acaba se tornando semelhante ao próprio acusador. Satanás caiu justamente por querer ocupar um lugar que não era dele. Miguel, por outro lado, permanece fiel à ordem divina. Ele não entra no jogo do inimigo. Ele não responde provocação com provocação. Ele se mantém dentro dos limites estabelecidos pelo céu. Isso nos ensina que a autoridade espiritual não se manifesta por gritos, confrontos ou arrogância, mas por submissão à soberania de Deus. Miguel não precisava provar nada. A vitória não dependia da força do argumento, mas da decisão divina já tomada. Esse princípio é fundamental para entender por que Satanás perdeu aquela disputa sem que uma única palavra agressiva fosse dita. O inimigo sempre tenta puxar os servos de Deus para o terreno da acusação, da ofensa, da autodefesa desesperada. Ele sabe que, quando alguém abandona a confiança em Deus e tenta se justificar por conta própria, acaba enfraquecendo sua posição espiritual. Miguel não caiu nessa armadilha. Ele sabia que o corpo de Moisés não estava sob jurisdição angelical, mas sob decreto divino. Qualquer tentativa de ir além disso seria desobediência. Esse detalhe também revela que Satanás ainda reconhece a hierarquia espiritual, mesmo tentando subvertê-la. Ele não discute com um anjo qualquer, ele confronta Miguel, o arcanjo associado à proteção do povo de Deus. Isso mostra que o conflito era sério, estratégico e consciente. Satanás sabia exatamente com quem estava lidando. Ainda assim foi derrotado não por força superior, mas por alinhamento perfeito com a vontade do Senhor. Para o público brasileiro, acostumado a uma espiritualidade muitas vezes baseada em confronto direto com o mal, esse capítulo traz um alerta poderoso. Nem toda batalha espiritual é vencida com palavras de ataque. Algumas são vencidas com silêncio, obediência e confiança absoluta em Deus. Miguel nos ensina que invocar o nome do Senhor é mais eficaz do que tentar vencer discussões espirituais por conta própria. Ele também nos mostra que até o mal está limitado por decretos que não pode ultrapassar. Satanás pode acusar, mas não pode condenar. Pode exigir, mas não pode decidir. Pode pressionar, mas não pode governar. A disputa pelo corpo de Moisés termina não com um espetáculo, mas com um limite. E limites são a maior frustração do inimigo. Esse episódio também prepara o terreno para um dos momentos mais impressionantes do Novo Testamento. Se Satanás tivesse vencido aquela disputa, Moisés jamais poderia aparecer novamente de forma glorificada. Mas ele aparece, e aparece não como alguém condenado, mas como alguém honrado. No próximo capítulo vamos analisar a transfiguração de Jesus e entender por que a presença de Moisés ali é a prova definitiva de que Satanás perdeu aquela batalha e de que o corpo que ele tentou reivindicar foi na verdade preservado para um propósito eterno muito maior. A transfiguração e o corpo ausente. Se ainda restava alguma dúvida sobre quem venceu a disputa pelo corpo de Moisés, ela é completamente destruída em um dos momentos mais impressionantes de todo o Novo Testamento. A transfiguração de Jesus. Esse evento não é apenas um espetáculo sobrenatural, ele é uma declaração espiritual pública, uma revelação concentrada de verdades que estavam ocultas desde os tempos antigos. Jesus sobe a um monte com Pedro, Tiago e João, e ali, diante deles, sua aparência é transformada, seu rosto resplandece como o sol, suas vestes se tornam brancas como a luz, e então algo acontece que muda completamente a compreensão da história bíblica. Moisés e Elias aparecem vivos, conscientes e em glória, conversando com Jesus. Esse detalhe é devastador para qualquer argumento que Satanás pudesse levantar. Moisés aparece inteiro, reconhecível, honrado e participante ativo de um momento central do plano da redenção. Se Satanás tivesse qualquer direito legítimo sobre seu corpo, esse cenário jamais poderia existir. A transfiguração é a prova silenciosa, porém definitiva, de que a acusação falhou. Moisés não surge como uma lembrança, uma visão simbólica ou uma metáfora, mas como alguém presente e integrado à realidade celestial. Isso revela que o corpo que Satanás tentou reivindicar não foi perdido, não foi profanado, não foi condenado. Ele foi preservado dentro da soberania de Deus. A Bíblia não explica todos os detalhes de como isso aconteceu, mas a revelação é suficiente para entendermos o resultado. Moisés não foi descartado por causa de sua falha. Ele foi incluído por causa do propósito de Deus.
e também não permitiu que a transfiguração se tornasse um culto à experiência. Tudo aponta para Jesus. A presença de Moisés ali não rouba a cena. Ela a confirma. Para Satanás, esse momento é uma derrota dupla. Primeiro, porque prova que ele não tem autoridade sobre aqueles que pertencem a Deus, nem mesmo após a morte. Segundo, porque mostra que seus argumentos legais não resistem à graça soberana. A lei não condenou Moisés ao esquecimento. Ela o conduziu ao cumprimento. A transfiguração revela algo que o inimigo odeia. Deus não apenas perdoa, ele restaura e glorifica. O corpo que Satanás quis usar como prova de falha se torna prova de vitória. E isso também lança luz sobre a esperança cristã. O destino de Moisés não é exceção isolada. É a antecipação da promessa feita a todos os que pertencem a Deus. A ressurreição do corpo não é um conceito abstrato. É uma realidade futura garantida. Moisés aparece como evidência viva de que Deus cumpre o que promete. Para o público brasileiro, muitas vezes acostumado a ouvir que o passado define o futuro, essa cena grita o contrário. O corpo de Moisés e o corpo de Cristo. Aqui a narrativa alcança um nível ainda mais profundo, porque a disputa pelo corpo de Moisés não é um episódio isolado, ela é um ensaio sombrio do maior confronto espiritual da história, a tentativa de Satanás de reivindicar o corpo de Jesus Cristo. Quando observamos essas duas histórias em paralelo, percebemos um padrão claro e perturbador. Em ambos os casos, Satanás age como acusador. Em ambos, ele tenta usar a lei, a morte e a culpa como instrumentos de domínio. E ele falha de forma absoluta diante da soberania de Deus. Moisés representa a lei. Jesus representa a graça. Moisés entrega os mandamentos escritos em tábuas de pedra. Jesus é a palavra viva, escrita não em pedra, mas em carne. Satanás entende essa diferença e, justamente por isso, tenta agir nos dois pontos da história. Com Moisés, ele tenta usar a lei para condenar. Com Jesus, ele tenta usar a lei para matar. A cruz não foi apenas um instrumento romano de execução. Foi o palco onde o acusador acreditou ter finalmente vencido. Para Satanás, a morte de Jesus parecia o argumento perfeito. Ele acreditava que, ao levar Jesus à cruz, estaria provando que nem mesmo o Filho de Deus poderia escapar da condenação. Assim como tentou com Moisés, ele tentou transformar o corpo em prova de derrota. Mas mais uma vez, ele subestimou o plano eterno. A Bíblia diz que Jesus foi feito maldição por nós. Isso significa que ele assumiu sobre-se aquilo que Satanás sempre usou como arma, a condenação. O inimigo achou que estava vencendo, quando na verdade estava participando da própria derrota. O corpo de Cristo, assim como o corpo de Moisés, foi tratado com um cuidado sobrenatural. Jesus morreu, foi sepultado, mas seu corpo não viu corrupção. Satanás não conseguiu tocá-lo além do limite permitido. A ressurreição é a resposta final do céu à acusação do inferno. Se o diabo tivesse qualquer direito legal real, a tumba não estaria vazia. O paralelo é inevitável. Moisés morre, seu corpo é escondido por Deus. Jesus morre, seu corpo é guardado por Deus. Moisés reaparece glorificado na transfiguração. Jesus ressuscita em glória ao terceiro dia. Em ambos os casos, Satanás tenta reivindicar o corpo, e em ambos, perde. Isso revela que a disputa nunca foi sobre carne e ossos apenas, mas sobre autoridade, narrativa e destino eterno. Satanás queria provar que a lei condena sem saída. Deus prova que a graça redime completamente. Moisés não entrou em Canaã por causa da lei, mas entrou na glória por causa da graça. Jesus entra na morte por causa da lei, mas sai dela por causa da graça. O acusador tenta usar o erro de Moisés e a cruz de Cristo como provas de fracasso. Deus transforma ambos em marcos de vitória. Essa comparação também revela algo assustador sobre a estratégia do inimigo. Ele sempre tenta agir no momento da morte porque acredita que ali
tudo termina. Mas a Bíblia mostra repetidamente que para Deus a morte é apenas uma transição. O corpo não é o fim da história, é parte do processo de redenção. Satanás odeia isso porque a morte é sua última cartada. Quando ela falha, não sobra mais argumento. A ressurreição de Cristo sela definitivamente a derrota que começou silenciosamente no Monte Nebo. Quando Miguel diz "O Senhor te repreenda", ele está antecipando aquilo que seria proclamado com poder no túmulo vazio. A autoridade final pertence a Deus. O corpo de Moisés aponta para o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo redefine o destino de todos os que pertencem a Deus. Para o público brasileiro, esse paralelo traz uma mensagem profundamente libertadora. Muitos vivem tentando se justificar diante de Deus, como se ainda estivessem sob acusação constante. A história de Moisés e de Jesus grita o contrário. A acusação perdeu sua força. A lei cumpriu seu papel. A graça venceu. Satanás não tem mais base legal para condenar aqueles que estão em Cristo. Assim como não conseguiu reivindicar o corpo de Moisés, não consegue reivindicar a vida daqueles que foram redimidos. Esse capítulo deixa claro que a disputa pelo corpo de Moisés foi um aviso. A cruz foi o confronto final, e a ressurreição foi a sentença definitiva. O acusador perdeu o direito de acusar. No próximo capítulo vamos trazer essa verdade para o presente, entendendo o que essa batalha invisível revela sobre as guerras espirituais que ainda acontecem hoje e como essa história milenar se conecta diretamente com a vida de quem está assistindo agora. O que essa batalha revela sobre as guerras invisíveis de hoje, a disputa pelo corpo de Moisés, não é apenas um relato antigo, distante da realidade atual. Ela é um espelho espiritual que revela como as batalhas invisíveis continuam acontecendo todos os dias, muitas vezes longe da percepção humana. O mesmo Satanás que tentou acusar Moisés ainda opera com a mesma estratégia: observar, acusar, explorar falhas e tentar transformar consequências em condenação. O cenário mudou, os personagens mudaram, mas o método permanece. Ele continua tentando agir nos bastidores da vida de pessoas comuns, líderes, famílias e comunidades inteiras. A diferença é que, agora, à luz da cruz, seus argumentos estão ainda mais enfraquecidos. Mesmo assim, ele insiste, porque sua natureza é acusar. A história de Moisés nos ensina que muitas batalhas espirituais não se manifestam de forma espetacular. Elas acontecem no silêncio, em momentos de transição, quando os ciclos se encerram e novos começam. Foi assim no Monte Nebo, foi assim no sepultamento oculto. Foi assim na disputa que ninguém viu. Hoje muitas pessoas enfrentam acusações internas, sentimentos de culpa, vergonha, indignidade, como se houvesse uma voz constante lembrando erros passados. Essa voz não vem de Deus. Deus corrige, mas não acusa. Ele disciplina, mas não humilha. A acusação contínua é uma estratégia antiga do inimigo, que tenta impedir pessoas de avançarem para aquilo que Deus preparou. O corpo de Moisés se tornou alvo porque representava um legado. Hoje Satanás tenta atacar legados de outras formas, destruindo reputações, distorcendo histórias, fazendo com que pessoas sejam lembradas mais por suas falhas do que por sua fidelidade. É o sobe-que, se conseguir controlar a narrativa, consegue enfraquecer a fé de quem observa. Por isso, tantas guerras espirituais se manifestam em forma de palavras, julgamentos, acusações públicas e internas. O exemplo de Miguel nos ensina como lidar com isso. Ele não entra em discussão com um acusador, ele não tenta se justificar. Ele entrega o caso ao Senhor. Isso não é passividade, é fé madura. Muitas pessoas se esgotam espiritualmente porque tentam vencer batalhas que não foram chamadas para lutar. Elas tentam convencer, provar, se defender, quando deveriam apenas confiar que Deus é justo juiz. A história de Moisés mostra que Deus age mesmo quando não vemos. Enquanto o povo chorava, Deus resolvia uma disputa eterna. Enquanto o túmulo permanecia oculto, o céu estabelecia limites. Hoje, enquanto muitos se sentem esquecidos, Deus continua trabalhando nos bastidores. A ausência de reconhecimento humano não significa ausência de propósito divino. Moisés não teve um túmulo famoso, mas teve uma honra eterna. Outro ensinamento poderoso é que Satanás tenta agir especialmente em momentos de falha. Ele não aparece quando tudo está perfeito, ele aparece quando há cansaço, frustração e erro. Moisés feriu a rocha em um momento de esgotamento emocional. Isso não apagou sua missão, mas abriu espaço para a consequência. Satanás tenta transformar esse espaço em território permanente. Deus, porém, define limites claros. Consequência não é condenação. Disciplina não é rejeição. O público brasileiro, muitas vezes pressionado por uma cultura de desempenho e aparência, precisa ouvir essa verdade. Deus não cancela pessoas por um erro. Ele encerra ciclos, redireciona caminhos, mas mantém o propósito. A batalha pelo corpo de Moisés também revela que nem toda vitória espiritual é visível imediatamente.
A vitória de Deus naquele episódio só ficou evidente séculos depois, na Transfiguração. Isso ensina que algumas respostas vêm no tempo de Deus, não no nosso. Enquanto isso, somos chamados a confiar. Satanás quer urgência, Deus trabalha com eternidade. Outro aspecto importante é que Satanás continua tentando ocupar o lugar de juiz. Ele acusa pessoas por pecados que já foram confessados, perdoados e superados. Ele tenta manter pessoas presas ao passado para impedir o avanço no presente. A cruz de Cristo encerrou legalmente essa acusação. Mas emocionalmente, muitas pessoas ainda vivem como se estivessem sendo julgadas. A história de Moisés nos chama a lembrar que, se o acusador não conseguiu vencer, nem mesmo no caso de um profeta que falhou, muito menos terá autoridade sobre aqueles que estão cobertos pela graça de Cristo. Esse capítulo nos prepara para o encerramento da narrativa. Ele conecta o passado ao presente, mostrando que a batalha pelo corpo de Moisés não é apenas uma curiosidade teológica, mas uma revelação prática sobre como Deus protege, honra e sustenta aqueles que lhe pertencem, mesmo quando o inimigo tenta agir nos bastidores. No próximo capítulo vamos olhar para um dos aspectos mais consoladores dessa história: o Deus que guarda seus servos até depois da morte, entendendo o que isso revela sobre cuidado, soberania e esperança eterna. O Deus que guarda até depois da morte. A história do corpo de Moisés revela uma das verdades mais reconfortantes de toda a Bíblia. Deus não cuida apenas da vida, Ele cuida do destino. Ele não protege apenas o caminho, ele guarda o legado. Moisés serviu ao Senhor por décadas. Enfrentou oposição, solidão, incompreensão e desgaste emocional profundo. Mesmo assim, Deus não o abandonou no final. Pelo contrário, foi justamente no momento da morte que o cuidado divino se manifestou de forma ainda mais intensa e pessoal. A Bíblia afirma que o próprio Deus sepultou Moisés. Essa declaração é única. Não há outro relato semelhante nas Escrituras. Isso mostra que Moisés não foi apenas um servo fiel. Foi alguém profundamente amado por Deus. O Senhor não delegou essa tarefa a anjos ou a homens. Ele mesmo cuidou do corpo daquele que o serviu. Isso destrói a ideia de que Deus usa as pessoas e depois as descarta. Deus honra até o fim. Mesmo quando há consequências, ele não retira seu cuidado. Mesmo quando há correção, ele não remove seu amor. Moisés não entrou na terra prometida, mas entrou no descanso de Deus. Esse detalhe muda completamente a forma como entendemos sucesso e fracasso espiritual. Para Deus, sucesso não é apenas alcançar destinos visíveis, mas cumprir o propósito designado. Moisés cumpriu sua missão. Ele conduziu o povo, entregou a lei, estabeleceu a identidade espiritual de Israel. A entrada em Canaã era importante, mas não definia tudo. Deus, em sua soberania, decidiu que outro conduziria o povo naquele momento. Isso não diminuiu Moisés, apenas marcou uma transição. O sepultamento oculto também revela que Deus protege seus servos da idolatria póstuma. O coração humano tende a se apegar a símbolos visíveis. Um túmulo de Moisés poderia facilmente se tornar um lugar de culto, desviando a atenção do Deus vivo. Ao ocultar o corpo, Deus ensinou que a fé não deve ser baseada em relíquias, mas em relacionamento. Moisés apontou para Deus durante toda a sua vida, e Deus garantiu que continuasse assim após sua morte. Satanás, por outro lado, queria usar o corpo para gerar distorção, seja pela idolatria, seja pela acusação. Deus removeu ambas as possibilidades. Deus honra a obediência, não a performance. O cuidado com o corpo de Moisés também aponta para a esperança futura. Se Deus se preocupa com restos mortais, quanto mais com aqueles que ainda aguardam a ressurreição. A promessa cristã não é apenas espiritual, é completa. Corpo, alma e espírito pertencem ao Senhor. Satanás tenta convencer que a morte é o fim da linha. Deus revela que ela é apenas uma passagem. Esse capítulo prepara o coração para o encerramento da história, mostrando que o conflito não termina com dúvida, mas com vitória. O cuidado de Deus com Moisés prova que o acusador não tem a palavra final. O último capítulo nos levará a essa conclusão definitiva.
a vitória que Satanás não consegue impedir, a soberania que atravessa gerações e a reflexão que conecta essa história antiga, a fé de quem ouve hoje. A vitória final que Satanás não consegue impedir, a história termina, mas a verdade que ela revela atravessa gerações. A disputa pelo corpo de Moisés não é lembrada porque Satanás quase venceu, mas porque ele foi definitivamente impedido. O que parecia um detalhe obscuro, escondido em poucas linhas da Escritura, se transforma em uma das declarações mais poderosas sobre a soberania absoluta de Deus. Satanás quis o corpo de Moisés porque acreditava que ainda podia acusar, reivindicar e controlar o desfecho. Deus respondeu não com explicações, mas com autoridade. E a autoridade não se debate 6 tables. O Monte Nebo, silencioso e esquecido pelos homens, tornou-se o palco de uma vitória que o inferno jamais conseguiu reverter. Satanás perdeu porque nunca teve a palavra final. Ele perdeu porque confundiu consequência com condenação. Perdeu porque subestimou a graça. Perdeu porque acreditou que a morte encerrava a história, quando na verdade ela apenas revelava quem realmente governava tudo. Moisés não terminou sua trajetória em derrota. Ele terminou guardado, honrado e integrado ao plano eterno. A tentativa do inimigo de transformar sua falha em sentença eterna foi anulada no mesmo instante em que Deus tomou para si o cuidado daquele corpo. A vitória de Deus não foi barulhenta, foi silenciosa. E isso é o que mais frustra Satanás. O inimigo se alimenta de caos, exposição e medo. Deus vence no silêncio, na ordem, na fidelidade. Enquanto Satanás gritava acusações, o céu declarava limites. Enquanto o acusador exigia direitos, Deus afirmava soberania. O corpo de Moisés nunca esteve em risco real, porque nunca deixou de pertencer a Deus. Essa história revela uma verdade que confronta diretamente o medo mais profundo de muitos, o medo de que um erro possa anular toda uma vida. Moisés sofreu consequência, mas não perdeu o favor, não perdeu a identidade, não perdeu o destino eterno. Isso destrói a lógica da acusação que ainda hoje aprisiona tantas pessoas. Satanás continua tentando convencer que falhas definem finais. Deus continua provando que propósitos definem destinos. A aparição de Moisés na transfiguração sela essa vitória de forma irrefutável. O corpo que Satanás queria usar como prova de condenação se torna a prova de glória. O homem que não entrou em Canaã aparece diante daquele que abriria o caminho para a redenção eterna. Moisés não ficou à margem da história, ele foi elevado ao centro de um momento crucial. Isso mostra que Deus não apenas protege, ele restaura e honra. O inimigo tenta encerrar histórias antes do tempo, Deus sempre escreve além do último capítulo humano. Para quem ouve essa história hoje, a mensagem é clara e confrontadora. Se Deus guardou o corpo de Moisés, ele guarda também sua história. Se Deus silenciou o acusador naquele momento, ele continua silenciando hoje. Satanás ainda acusa, mas não governa. Ainda tenta, mas não decide. Ainda pressiona, mas não vence. A vitória final não está em quem grita mais alto, mas em quem permanece sob a autoridade do Senhor. O mesmo Deus que disse daqui: você não passa o inimigo no monte. Nebo continua estabelecendo limites invisíveis nas batalhas que você nem percebe. Muitas vezes, enquanto você acredita estar sozinho, o céu está resolvendo disputas a seu favor. Muitas vezes, enquanto você sente silêncio, Deus está agindo. A história de Moisés nos convida a confiar mesmo quando não vemos, a descansar mesmo quando não entendemos, a crer mesmo quando o final parece incompleto. Moisés morreu fora da terra prometida, mas viveu dentro da promessa. Satanás perdeu porque nunca conseguiu compreender isso. Ele olha apenas para o momento. Deus governa a eternidade. E é por isso que essa história não termina com um túmulo escondido, mas com uma certeza inabalável. Aquilo que pertence a Deus não pode ser reivindicado pelo inferno, nem em vida, nem na morte, nem na eternidade. Se essa história falou com você, reflita sobre quantas vezes o acusador tentou te convencer de que o fim já estava decidido. E lembre-se, a última palavra nunca é da acusação, é do Senhor.